introduziu a quântica, que falava que o mundo é uma totalidade sem costuras, né? E, portanto, a gente tem que pensar em branas, né? Em cordas, portanto, porque que quando eu tenho uma decisão no direito, essa decisão não é uma decisão do direito. É uma decisão no direito, na economia, na religião, na sociologia, não é? Não, o mundo não é disciplinar, não é? As disciplinas são humanas, né? Quer me parecer que a indisciplina é divina, né? E nessa medida a gente tem que ser indisciplinado. E, portanto, retirar o tempo do direito é o erro que Newton fez quando tirou o tempo da matemática, o tempo da física. A água não fica velha. H2O, eu deixo o copo de água lá na fórmula matemática. E no outro dia de manhã eu tenho a mesma fórmula, só que quando a gente prova a água, ela está com outro gosto, não é? Ilia Prigogine ganhou um Nobel quando introduziu a flecha do tempo aqui, para mostrar que há um envelhecimento do H2O. Nós vivemos, a nossa sociedade é extremamente midiática, né? A gente percebe o crime, por exemplo. Hoje não é o crime não é hoje uma opção, o crime hoje é emprego, né? Por quê? Porque efetivamente o cara opta se ele vai ganhar 300 pila por mês trabalhando 8 horas por dia, ou ele vai ganhar 300 pila por semana como falcão, como vaporzinho na boca, né? Enfim, e sem ter que trabalhar em 4 turnos, não é? Por quê? Porque quando ele para diante de alguém com um tênis Nike, com uma camisa marca tal, ele é visto de outro modo, não é? Distintamente do que como ele seria tratado se a condição dele não fosse assim, não é? E, portanto, para mim conseguir efetivar qualquer premissa de dignidade humana, como vocês estão vendo, eu preciso de mínimo patrimonial, não é? E isso também me remonta, lembrando que a inevitável sabedoria popular, uma frase que é de Arnaldo Antunes, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, né? E a coisa passa justamente por isso, né? Nós queremos pessoas, não queremos sobreviventes, não é? E quando eu falava do retorno desse projeto de encontrar o direito, por exemplo, falar do direito privado no Código Civil, é uma retomada ao ter em detrimento do ser, e, portanto, ao fechar os olhos ao humanismo, né? Exemplo, a questão do homossexual, da parceria homoafetiva, tão bem colocada pela professora Maria Berenice, lembrando que a gente chega no século XXI, de 99 a 2000, aquele acórdão da Cássia Eller, por exemplo, que todos vocês conhecem, para falar o que está no conhecimento comum, e a matéria já estava consolidada aí, quando chega nesse ponto. Na metade dos anos 80, a Justiça Federal, discutindo matéria previdenciária, já tinha edificado a juridicidade da união homoafetiva. E quando veio o novo Código Civil, o professor Miguel Reale, não gosto de falar dos mortos, mas tem gente que parece morto até quando está vivo, o professor Miguel Reale vai nos dizer que não existe a união homoafetiva. Por quê? Porque o Código Civil deixou de regular a matéria. O que está por trás disso? A ideia de fechamento, de sistema fechado. O direito civil é o Código Civil, não é? E quando, por exemplo, a federal hoje volta a falar de reconstrução do direito privado, é isso que está dizendo. Mas se é isso, então eu tenho uma biografia da vida burguesa. Já escolheram a minha vida por mim, não é? E eu só tenho 4 papéis a desempenhar: marido, contratante, proprietário e testador. Também falei marido, e falei marido de propósito, porque no olhar do direito civil clássico, a história da presença da mulher dele é a biografia de uma ausência, que a mulher sai do jugo do homem para entrar no jugo do marido, não é? E a coisa muda com a Constituição. O princípio da igualdade, que não está na base da codificação civil, ele tem núcleo constitucional, né? Bom, a partir dali, com a igualdade entre os cônjuges, que sempre foi reprimida, foi recalcada no nosso direito, economia, religião, e é claro que por quê? Porque efetivamente a mulher, enquanto é muito mais completa que o homem, é um ser muito mais sensível que o homem, é um ser com muito mais tato que o homem, tanto que toma conta do mercado. Tanto é assim que, a partir da Constituição Federal de 1988, eu, por exemplo, nunca mais me mandei. Não é? Eu sempre passei a ser mandado por alguém. E com muita ternura, graças a Deus. Por quê? Porque, como eu digo, até isso, quando a mulher exerce poder, exerce melhor que o homem.
não é? E talvez o que nós temos que migrar para nos humanizar seria para um lado mais yin, se é para tomar dicotomias, que eu detesto dicotomias num mundo que é um tal, seria ter um mundo mais yin, talvez um pouco mais feminino, um pouco desse aspecto decalcar esse aspecto que está recalcado dentro da nossa sociedade. Por quê? Porque, efetivamente, eu tenho que me livrar um pouco desses aspectos yang, que vão olhar o direito das coisas como o direito do proprietário, né? A relação jurídica real é uma relação entre sujeito e coisa, portanto, entre titular e bem. Quem não é titular existe para o direito das coisas? Não. As obrigações, pego Poitiers, a obrigação é um vínculo de natureza patrimonial. Bom, para mim ter patrimônio, eu tenho que ter cacife, eu tenho que ter capacidade patrimonial. Se eu não tenho patrimônio, eu existo para o direito das obrigações? Não, nem para o direito dos contratos. Exemplo disso, a própria responsabilidade civil. Alguém tinha me comentado em caráter de indenizações, não é? Vamos dar um exemplo aqui da responsabilidade civil. No Brasil, só na década de 70, e vai pedrada, que dano moral começou a ter trânsito no Poder Judiciário. Até então, o que se dizia? Dor não tem preço. Tá? E para alguém receber uma indenização, tem que ter um dano material, que eu digo, ó, de tanto a tanto, e está aqui a prova. Não é? Portanto, sofrimento não tem aspecto patrimonial. Mas é claro, na teoria da relação jurídica, a vida burguesa é uma vida onde tu aliena, doa, dá em pagamento, permuta, contrata, mas tu não chora, tu não sofre, não tem religião, tu não tem sonhos, tu não tem esse tipo de perceptividade. Isso não transitava no mundo jurídico. Por quê? Porque é espetáculo, efetivamente, é espetáculo. Não é?